Salve, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Angélica aqui ao meu Mais uma lado. vez. Mais uma vez. Obrigada pelo convite. Firmeza total. Meu nome é Pedro Quintal Passos, que é o nome do canal, que eu peço que você se inscreva, escreva um comentário. Esse é o bordão aqui de introdução. Gostaria de ter um melhor um dia, quem sabe, né? Clica no sininho, acesse o nosso canal. Sininho é uma palavra tão sexy, né? Sininho. Mas é que toda blogueirinha fala isso, né? Clica no sininho, inscreva-se no canal. Elas não são tolas, né? Clique no sininho é foda, né? Clique no sininho. Puta, pena que é o telefone, mas olha quem está falando. Nossa doença é tão traiçoeira que pode nos meter em situações impossíveis. Alguns de nós dizem, minha cabeça está falando comigo, outros dizem, minha cabeça não para. Ainda há outros que se referem ao barulho em minha mente ou o macaco em minhas costas. Vamos encarar isso. Sofremos de uma doença incurável que continua a nos afetar, mesmo em recuperação. Nossa doença nos fornece informação distorcida sobre o que está acontecendo em nossas vidas. Ela nos diz para não olhar para nós mesmos, porque o que veremos é muito assustador. Às vezes, ela nos diz que não somos responsáveis por nós mesmos em nossas ações. Outras vezes, nos diz que tudo que é de errado com o mundo é culpa nossa. Nossa doença nos engana e nos leva a acreditar nisso. Pra mim, isso aqui, Angélica, eu tenho uma facilidade muito grande de falar sobre essas frequências, porque eu passei isso daqui durante um bom período da minha vida, Certo. de uma maneira exagerada, porque é a minha tendência a ser exagerada, talvez seja da minha doença ou não. Tem gente que fala que é por causa dos signos, mas é da crença de cada um. Culpa o que quiser, né? É, O exagero é seu, você culpa e joga ele que quiser. Lembrando que a sabedoria está no exagero. Parece uma frase tola, mas Quem olha disse só. isso? Primeiro eu não vou falar quem disse, vou te explicar por quê. Você vai saber o que é um som do Iron Maiden quando tu ouvir muitas músicas do Iron Maiden, quando você exagerar na audição dele. É uma frase provocadora, mas assim, você só vai saber o que é, sei lá, o que seja. Sim, o que não. Quando Eu você- preciso estar com predisposição para tal, né? Eu posso estar, por exemplo, num show de funk, na batida lá, e não estar sendo tocada por aquilo. Mas tu vai conseguir saber o que é o funk, mesmo que seja de uma maneira involuntária, se ele ficar tocando muitas vezes na tua vida, de uma certa forma tu vai criar uma opinião sobre ele. Ah, sim, Às com vezes certeza. com mais sabedoria ou mais saber sobre quem nunca ouviu. Então a sabedoria está no exagero a partir disso. Por isso que se supõe que às vezes um velho, um idoso, tem a sabedoria, porque ele tem dias e dias de... Tem muitos mais dias de experiência do que a gente. Podem ser dias de tolice, mas em geral... Também, sim. Não quer dizer que também que pro cara ser velho que ele seja sábio. Ele eu pode gosto muito de conversar pode ser um contigo, tolo né? sábio. Pode ser um tolo velho, por exemplo. Não um tolo sábio. Pode, assim, eu já falei Não um isso. velho sábio. Não, eu já falei sobre isso com algumas pessoas e é foda, porque de repente a pessoa foi uma tola a vida inteira, então mas ela vai, ó, a sabedoria também é exagero, ela vai saber o que é ser um tolo. Muito bem. Ela vai saber o que é ser um tolo. Não necessariamente ela será uma pessoa sábia. Não, mas ela Porque será se um ela tolo foi- com muita propriedade, entendeu? Um tolo experiente, né? Aí Isso, tudo bem. não é, Mas pô, experiência sabe? também não é sinônimo de sabedoria. Angélica, você é uma mulher inteligente, eu espero ter um pouco aí dessa sua capacidade. Vamos lá, né? Então por que isso daqui é muito fácil, de uma certa forma, pra mim, né? Porque eu tenho conhecimento empírico sobre o tema, Certo. mas a humanidade, né? Você estuda e você vive, você é um ser humano, você também tem toda essa capacidade. Sim, claro. Mas assim, eu cheguei ao ponto, por exemplo, de não querer me olhar no espelho. Certo. Durante muito tempo, eu tava deprimido, né? Fiquei tanto tempo sem falar, fiquei tanto tempo sem, sabe, me relacionar com ninguém e tudo e tal. E eu não me olhava no espelho. E era de uma maneira real, né? Eu não conseguia me olhar no espelho. Tava muito barbudo, muito feio, muito sei lá o quê. E a literatura vem falar aqui, né? Da pessoa não se perceber, né? Não se perceber é algo muito... Eu não sei nem qual que é o termo, mas... É difícil, né? Tu lida com pessoas que às vezes tu não se percebe. É que nem, por exemplo, a minha avó agora ela não está se percebendo que eu pedi a ela encarecidamente que ela não chamasse, mas a minha mãe aqui, ela tá apresentando problemas querendo comprar pastel na feira, que ela não pode, porque ela
ela pode vir a vomitar depois de comer o pastel, mas eu vou solenemente ignorar a minha avó, que ela irá se acalmar. E ela talvez seja assim como lidar com a falta de percepção, porque, né? É ignorar, é tentar esclarecer a pessoa, o que tu acha? Eu acho que essa passagem aqui que fala sobre as vozes na nossa cabeça são aqueles mais conhecidos como os demoninhos, né? A gente sempre tem um lado bom e um lado ruim na nossa cabeça, falando de uma forma bem simples. E quando a gente tem algum tipo de vício, é muito mais cômodo você escutar aquele demôniozinho que fica assim, mas usa mais um pouquinho, vai lá, sacia sua vontade. Só por hoje. Só por hoje, né? Reverter a programação. Aquela coisa de tipo assim, eu trabalho pra isso, né? Pra ter um pouquinho de satisfação na vida. Isso é muito complicado, porque se toda vez que a gente for se render aos nossos vícios, a gente se deixar tomar sempre por geral isso. Também, tu não acha? Pra tudo, qualquer coisa. Pra qualquer se contrariar coisa. É muito importante. Pra qualquer coisa, exatamente. Então, assim, vamos viver como animais irracionais que buscam a cada momento saciar as suas vontades, as suas necessidades. Né? Isso não vai dar vazão depois de um tempo. Exatamente. Vai chegar num... É uma situação complicada. Não tem como negar a esfera biológica do ser humano. Somos aqui macacos com pouco pelo, né, e tal. Isso que nós somos. Mas a gente tem um diferencial. O que nos diferencia é a capacidade de raciocinar e de decidir de forma lógica. Então, assim, será que é lógico sempre tomar o caminho da satisfação química que o nosso corpo exige? Ou a gente vai sempre para a parte mais racional, de tipo, que tem uma questão de sociedade, de quem eu posso causar impacto, do que vai me prejudicar de verdade ou não? Então, assim, qual é a voz que vai estar sempre ganhando na sua cabeça? É sempre essa luta aqui. O macaco Pedro tá aqui. Uga, buga, uga, uga. Enquanto, né, sabe, o negócio não é fácil, a vida é cabulosa, o programa de recuperação nos proporciona muitas vozes. Isso que é interessante, porque no isolamento eu posso ceder ao meu diabo interior. Exato. E às vezes nem perceber, né, que ele é um diabo, porque, um negócio interessante, assim, o diabo pode falar a verdade? O diabo em si, o personagem? É o mito, né? Porque o mito, sim, a gente não sabe... Não? Porque assim, como você fala que ele é o pai da mentira, ele não falaria a verdade. Aí eu vi Se a partir do momento que ele fala assim, você tem vontade de X coisa, ele tá mentindo alguma coisa? Não, mas assim, seria na parte... Não, eu entendi o que você falou muito bem, mas assim, eu quero fazer essa brincadeira contigo, que é o seguinte... O diabo, ele falaria a verdade, pequenas verdades pra ganhar uma mentira maior. Pode ser. Eu gostei muito desse negócio, porque, né, tipo, pequenas mentiras ali, né, pode te levar pro inferno, né? Porque o mito é esse, né? Claro. E não deve, a eternidade, quem manda deve ser difícil. E quem não comete pequenas mentiras diariamente? Inúmeras, né? Eu, na dicção, eu achava que eu não mentia. Ai, Angélica. Não, eu tinha plena convicção... De que você não mentia. Que eu não mentia. Eu não minto. Eu só falo a verdade. Não, mas assim, era o que eu senti. Aí quando eu percebi, fiquei limpo, eu falei, nossa, mano, você é um mentiroso, Pedro. Você tá mentindo no momento que você fala que só fala a verdade. Essa daí é batata, né? Quem fala que só fala a verdade é dos maiores mentirosos. E assim, a mentira tem uma... Eu lembro muito do Ariano Suassuna falando... O cara que não fala mentira, ele é chato, né? Porque tem o lúdico, né? Tem a ficção. E uma pessoa que não mente, ela meio que é execrada, né? Porque não é porque eu tenho um posicionamento que ele vai ser agradável pra você, entendeu? E às vezes, por preservar ou querer a sua companhia, eu me privo de dizer algumas verdades que eu considero, na minha visão, mais corretas, pra te poupar de me julgar de forma errada. Então aí eu cometa aquelas pequenas mentiras, né? Mas aí tu aprendeu o quê? No coach de relacionamento com relação, como que é? Não é. Conflitos, mas, por exemplo, sei lá... Conflitos, como por exemplo, tem uma amiga que ela, sei lá, ela tá acima do peso, né? Vamos lá, ela tá acima do peso, ela coloca uma roupinha que não orna muito bem com o corpo dela. Mas ela tá se achando a rainha do pedaço. Mas ela tá percebendo? Então, porque, mas aí ela pede minha opinião. Por que eu vou falar que não ficou legal se eu vou deixar a pessoa triste? Aí eu vou e comento aquela pequena mentirinha do dia. Tá linda, amiga.
Foi tão mal. Tá linda, amiga, você não vê por aí. Eu acho que eu não seria um bom vendedor de roupa no shopping, porque exatamente. eu tenho uma incapacidade. É complicado, entendeu? Acho que o não é vendedor ele fácil, tem né? uma capacidade gigantesca de abstrair esse tipo de ideias. E até ele Já pra vender o produto. Não que ele faça isso por mal, mas ele tem as metas dele. Mas deve ser difícil de lidar consigo próprio depois disso, né? Porque Se ele tivesse tipo um de vendedor, consciência. né? Tem aquele Se ele termo, tivesse vendedor de tipo carro consciência, usado nos sim. Estados Unidos, que é o vendedor de carro usado. Eu nunca confio em um, nem no advogado. Aliás, eu conheço alguns advogados bons, mas é aquele negócio, né? O advogado tá aí pro que der e vier, geralmente, né? Então, mas eu fui. Mas assim, na recuperação que acontece, porque na adicção, um bom adicto, depois de um tempo de uso, ele vai se isolar. Né? Ele vai querer a substância só pra ele, as pessoas vão se tornar enfadonhas, né? Porque não estão naquele uso. O uso, por mais que as duas pessoas estejam usando a mesma substância na mesma quantidade, vai bater de outro jeito. É muito diferente da consciência sóbria e lúcida. Ela é mais abrangente, né? Tem mais gente careta no mundo do que gente usando. E na recuperação ele sai do isolamento e essas vozes deixam de ser da mente dele, começam a ser esses retornos da amiga tua que está acima do peso, que talvez às vezes seja melhor falar com jeitinho, né? Não tá muito legal, cara, porque esse lindo e maravilhoso é foda. Não, o lindo e maravilhoso foi um exagero, óbvio que eu não falaria assim. Porque já vai ter um tom de ironia na minha voz. Mas é o que, pelo menos o que eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, quando uma pessoa coloca uma foto e você sabe que não está legal e vem um monte de maravilhosa, linda, tá arrasando, uhul. Quantos desses são de verdade? Pô, é sacanagem, né? Quantos desses são de verdade? E é Me uma diz. sacanagem, né? Porque... E isso existe aos montes e a pessoa às vezes se deixa enganar por conta de um ego que precisa ser alimentado pela opinião do outro. É muito complicado isso. Puta, a rede social é uma Entendeu? loucura do caralho. E assim, tem muita gente que aparece... Sabe como eu reparei? As pessoas que são bonitas na vida real, elas não ficam tão bonitas na foto e na rede social. E as pessoas que são menos bonitas, elas ficam mais bonitas. Eu não sei se são recursos que às vezes elas têm ou escolhem um outro ângulo e tal. Acho que é mais experiência de ângulo. Mais experiência de ângulo é sacanagem, né? Porque é isso mesmo, a mano. pessoa tira 500 fotos. Por exemplo, eu não tenho paciência de ficar tirando 500 fotos. Aí eu, pelo menos, eu não gosto. Porque tu muito fala o das minhas seguinte, fotos, eu vou falar pra você, o que tu faz? Tu se preocupa com a tua dieta, tu se preocupa com o teu treino, então tu tá tendo uma preparação constante pra qualquer foto que vir a ser, ela tiver uma foto boa. Mesmo assim, né? Tem uma foto, tem que tirar várias fotos pra achar que eu gostei de uma. Agora você vê essas meninas, elas tiram 500 fotos na frente do Tu tem que ter várias fotos pra tu gostar de uma? Geralmente eu tiro mais de uma, né? Mais de uma, mas o quê? 15 ou 3? Não, umas 3, 4. Mais de uma. Então, mais de uma também. Aliás, eu sempre falo, o filme tá barato. Eu peço pra alguém falar, eu falei, hoje em dia que o filme tá barato, tira mais de uma. Sim. Mas eu me satisfaço, porque assim... E antes eu não me satisfaria, do jeito que eu era gordo, teta, barriga e bunda e tal, eu ia estar feio em todas elas, não ia adiantar. Claro que de repente se pegasse o ângulo de não sei... Isso tem muito a ver com o retorno das pessoas, né? Saber lidar com o retorno das pessoas. E também é muito mais importante o que você pensa sobre si próprio do que o outro pensa, porque você vai conviver com você, não vai ter como você correr de si próprio. Mas aí você concorda que se uma pessoa ela tá satisfeita com o que ela tem de si, com o seu autoconhecimento, ela não vai buscar numa rede social a aprovação dos outros. Pode ser por um motivo profissional, né? Assim, existem as pessoas que trabalham não só com a imagem, mas com... Mas é um caso específico de profissional, mas a maioria dos casos que as pessoas querem apenas atenção... É uma tolice, é uma tolice, mas é um ego que precisa ser alimentado pela opinião do outro, e nem sempre essa opinião do outro é verdadeira, às vezes é só politicamente correto. Eu não costumo achar que as redes sociais são apenas banalidade, como se pregam e que só façam mal. Não, também claro não. Que ela faz um mal. Também não. Mas eu acho que assim, pessoas se conhecem, pessoas se comunicam, Sim, tem um puta de um negócio. A pessoa pode inventar um eu próprio dela, assim, irreal. Né? Eu, sei lá, agora eu dei uma viajada nesse inventar um eu próprio real. Né? Eu fui um pouco longe demais, né? Ele saiu um pouquinho do foco do assunto, vamos voltar muito, eu sempre sou Vamos voltar para o tema.
E é a parte daqui, vozes que podemos confiar. Ah, não, mas a gente não fugiu muito, não. Vozes que podemos confiar e que não podemos confiar. A gente só saiu um pouco do tema da dicção, mas assim, usando um termo mais abrangente, não dá pra confiar na voz interior de quando você tá afundado no vício. Não dá. Por isso que você precisa participar de um programa, porque você vai ter outras vozes consonantes passando pelo mesmo problema e te puxando pra realidade. Porque quando você tá... É aquela questão, quando você tá dentro de casa ou com você só, fechado, qual que é a voz que vai te trazer mais prazer? É aquela voz que te encaminha pra tua satisfação imediata. Que é a recompensa com pouco esforço. Que é a recompensa com pouco esforço, que é se vem render ao vício. Não aquela de tipo, pô, eu tô sóbrio hoje, eu tô bem, eu não cedi, tá doendo. É ruim, né? É doloroso. Mas a tua recompensa eu estou limpo mais um dia. Entendeu? Às vezes essa recompensa do estou limpo mais um dia não é tão agradável ou tão satisfatória, tão prazerosa quanto putz, mais um dia, só mais um dia do vício. Só mais um dia do vício. Isso é complicado. Mas assim, se eu for ceder ao mais um dia do vício, que pode ser mais, né, pô, que gostoso seria ficar nesse quarto bonito aqui, fumando maconha, vendo Netflix. Mas puta, não vai dar certo. É isso que eu vou. Que se desse, o sonho de vários adictos é aprender a usar. Exatamente. Mas não tem como. Questão. Muita gente chega em recuperação pensando, não, agora eu vou aprender a usar, meu problema é determinada tal substância e tal. Não vai, amigo, não vai. Isso não funciona. E muita gente morre nessa caminhada e fica feio, fica louco, fica gordo, fica pobre, fica o que quer que seja, porque, sabe, pro alcoólatra não vai adiantar mudar a bebida, não vai adiantar tentar beber controlado, beber fermentado em vez de destilado, não vai ter como, tá ligado? Se tu é alcoólatra, parceiro, admite, para de beber. Porque depois de um tempo aquilo não vai ser muito pouco prazeroso. Claro. Imagina, tu tem uma inflamação no fígado. O corpo se acostuma, né? A tolerância, ela é algo que, assim, quanto maior a tolerância, maior a possibilidade de ficar dependente. Mas assim, tu tem um fígado inflamado, não é prazeroso, entendeu? Sim. Tu tem uma dor, Mas existem formas de você amenizar aquele tipo de dor, que é mais diferente do que você permanecer sóbrio e ficar assistindo, além daquela dor, todas as outras dores da vida, existencial. Aí cai muito bagulho na raiva do passado, o medo do futuro. Então, assim, a realidade, ela é muito difícil de ser digerida, ainda mais quando você tem acesso a várias realidades na internet que pra gente deveria ser o normal e não é. Né? Por exemplo, sei lá, todo mundo viajando, todo mundo feliz, mas alegre. É muito que é mentira esse negócio, né? Porque pra pessoa todo mundo isso, viajando, a pessoa outra se prostituindo é muito rica. Mas eu conheço pessoas que falam assim, pô, mas como que aquela pessoa só posta coisa legal? Eu falo assim, aí eu pergunto, você acha que a pessoa vai postar coisa ruim mesmo? É uma edição da vida, né? Então é complicado. Mas cair nesse engodo também tem que ser um pouco tolo, né? Porque... Pô, amigo, a gente não pode exigir das pessoas a mesma consciência de vida que nós temos. Isso eu aprendi muito na vida. Pode tentar pelo menos dar uma falada, né? Sim, você vai falar, né? Eu cansei de falar, porque assim... Não acho que tudo que tá na internet é verdade, porque não é, né, só porque tá na internet. Pô, nem só porque tá escrito. Muita gente pega um livro... Por favor. Já viu essa caminhada? A pessoa pega um livro e fala, não, mas tá escrito. Exato. Aí tu fala, para um pouco, foi alguém que escreveu, meu querido. Aquela não galera, foi... vamos puxar o assunto daquela galera fitness que fala assim, gente, é maravilhoso fazer dieta. Não é maravilhoso não, gente, é chato, enche o saco. Mas todo dia arroz e frango, batata doce e frango, enche a porra do saco. Mas se tu quer ter um corpo bacana, você vai ter que fazer um sacrifício aqui pra poder ter a recompensa ali na frente. Então, o que você está disposto a se sacrificar para alcançar o seu objetivo? Qual é a voz que você quer dar atenção? Se é aquela voz do fale, como um docinho, ou aquela voz do tipo, se você quer ter a barriga chapada, ignore o docinho. Qual que vai te dar mais prazer na hora? Então é aquela questão. Quais são as vozes que você está alimentando todo dia de frente do espelho? Eu tava vendo esses dias aí de onde vem o termo fitness, e quem colocou ele muito em voga e tal foi Charles Darwin.
Porque fitness eram os mais adequados à vida. Eles fit, né, de caber e tal. Então as espécies more fitness eram as que sobreviveram e tal. O que não deixa de ser verdade. Se tiver algum problemão aí, o pessoal que é fitness vai ter uma articulação melhor como um animal, né, e tal, né? Sim, não à toa que os exercícios eles são recomendados em qualquer tipo de tratamento, né? Como um complemento. Não tem como. A Porque isso que eu prego, a recuperação ela é muito forte, né? É tacanho o bagulho, sabe? Assim, eu não quero ser, nunca sou um profeta do caos, eu sempre acho que... E é verdade, o mundo às vezes esse telefone aqui, são maravilhas, né? E eu já me prendi por exemplo, um Super Nintendo, quando eu era criança, me deu um puta de um problema na vida. Eu parei de ir pro colégio, fui morar com meu pai, deu um problema do caralho. Mas foi eu que usei ele errado. Mas a molecadinha aqui acha que é... E dá pra tu meio que criar uma vida muito mais... do que o Super Nintendo pela internet. Porque tem foto, tem comunicação. Mas, parceiro, tu vai ter que sair de casa, molecote. Menininha, tu vai ter que sair de casa. Não vai ter... Vai chegar uma hora que o bagulho vai, tipo, né? É pé na posse, vai ter que sair, né? O bagulho... Né, ficar falando, repetindo essa palavra bagulho, não, está legal, mas eu tenho que melhorar muito, preciso aqui da Angélica. Vícios de linguagem. Eu não saio dos vícios, mas eu tenho muitas virtudes, vícios e virtudes. Só tô falando que você tem um vício de linguagem pra você trabalhar. Eu tenho, chuta a minha canela, vai, Angélica. A solução derradeira é trabalhar os passos e recorrer à força de um poder superior. Isso fará com que atravessemos aqueles tempos que nossa doença está falando. Só por hoje eu ignorarei a voz da dicção, escutarei a voz do programa e de um poder maior do que eu. Exato. É isso? É isso. Procure sempre escutar o anjinho bom. Não o anjinho mau. Fazer uma tatuagem aqui na cabeça, aqui, ó, um diabo sussurrando. E eu ia falar que o diabo só sussurra. Agora o anjo tem que dar mó berrão, né? Volta pra realidade. Vem pra cá, não bebe essa porra. É isso, Angélica. Dá um beijo aqui. Obrigada. Agradeço de coração, firmeza. Bye bye. E é isso aí.